Olá, sou Iana Dias, psicopedagoga e neuropsicopedagoga e mestranda em neurociência e aprendizagem. Essa palestra será sobre a aprendizagem. Então, uma dúvida que paira em nossas cabeças, nas cabeças das crianças, das famílias, das escolas é: aprender? Sim, mas como? Eu acredito muito que todas as crianças que estão na escola, todas as famílias querem, o objetivo é que seu filho aprenda e tenha uma aprendizagem de qualidade. Então vamos falar aqui um pouquinho do neurofuncionamento, do neurodesenvolvimento, de como essa aprendizagem se dá no cérebro das crianças e dos adultos também, tá bom? Antes da gente falar um pouquinho sobre a aprendizagem, vamos falar um pouquinho sobre os neuromitos. Os neuromitos foram criados antes dos conhecimentos da neurociência. Neurociência é tudo muito novo, menos de 20 anos aqui no Brasil, esses estudos. Então, o que a gente tinha? A psicologia cognitiva, que também é muito importante até nos dias atuais, para poder se falar de aprendizagem. Mas quando a gente tem somente a psicologia cognitiva, algumas pontas ficam soltas. Né? Então, a gente não tem o estudo efetivo do cérebro durante a aprendizagem. A gente só foi ter conhecimento disso com os avanços da neurociência e da neuroimagem, que são exames de neuroimagem que verificam o funcionamento do cérebro durante a aprendizagem. Então, a gente tem tomografia computadorizada, eletroencefalograma e outros exames de neuroimagem que nos ajudam a compreender melhor esse cérebro durante a aprendizagem. Então, vamos lá, voltando ao assunto aqui dos neuromitos, vamos falar um pouco dos neuromitos. A pirâmide de Glasser. Vocês lembram que quando a gente estava na escola, na faculdade, se falava-se muito de, olha, cada um tem um jeito de aprender, a gente precisa entender o jeito de cada um aprender. Uns aprendem mais lendo, outros aprendem mais ouvindo, outro falando, outro explicando. Então, caiu por terra toda essa historinha de que cada um tem um jeito de aprender. Foi derrubado com os estudos da neurociência. Por quê? Porque hoje se sabe que o cérebro é igual para todos e todos trabalham as mesmas localizações de neurofuncionamento durante a aprendizagem. Então, todo mundo estuda e trabalha o cérebro do mesmo jeito. A aprendizagem se dá do mesmo jeito. Então, o que a gente tem são estratégias de aprendizagens que podem facilitar o aprender. Então, quando a gente fala que uns tem mais uma memória sinestésica, outro tem mais memória visual, memória fonológica, isso são estratégias de aprender e não estilos de aprendizagem. Então, foi derrubado esse neuromito. Outro neuromito que foi derrubado já é que só usamos 10% do nosso cérebro. Isso também não é verdade. Por quê? Isso quer dizer que nós usamos o nosso cérebro o tempo todo, até quando estamos dormindo. Lá na frente a gente vai falar um pouco sobre o cérebro quando a gente está dormindo, o que ele está fazendo. Então, a gente usa sim todo o cérebro, toda a circuitaria do cérebro para aprender e principalmente durante o sono. E não usa só o cérebro para aprender, a gente usa o cérebro para comandar todo o nosso corpo, todas as funções do nosso corpo, né? Então, a gente usa sim muito 100% do nosso cérebro o tempo todo. Outro neuromito que foi derrubado aqui: o cérebro para fazer as sinapses, o cérebro para de fazer sinapses e os neurônios morrem com a idade. O que se sabe hoje é que alguns momentos a gente tem janelas de oportunidades onde são mais feitas sinapses, que é durante a primeira infância e durante a adolescência. A gente tem mais sinapses. Isso quer dizer que potencialmente os alunos estão mais aptos a aprender. Mas isso também não quer dizer que a aprendizagem não ocorra em outras idades. Ela ocorre o tempo inteiro, a gente pode aprender o tempo todo. Então, neurônios nascem, neurônios morrem, sinapses acontecem o tempo inteiro, porque a aprendizagem pode acontecer o tempo inteiro durante a vida toda, até a nossa morte. O que a gente pode observar é que, por exemplo, um adolescente mais de 18 anos,
ele pode aprender a dirigir com mais facilidade do que um adulto de mais de 30 anos. Por quê? Porque a cabeça desse adulto já está com muito medo, e o medo a gente sabe que atrapalha a aprendizagem. Ela é um entrave para essa aprendizagem acontecer de maneira tranquila. E a gente sabe que quanto mais jovem, eles têm menos medo, eles estão mais propensos a aprender porque estão mais cheios de expectativa, menos estigma das coisas, né? Então o que a gente tem é isso, mas a gente aprende durante a vida inteira. Outro neuromito que foi criado é a lateralidade e hemisfério dominante. Vocês já ouviram falar que, olha, mulher faz 1000 coisas. Tem até um livro que fala mulher polvo e homem cobra. É isso, porque a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo e o homem só faz uma. Olha só, isso tem uma explicação antropológica do cérebro. Isso quer dizer que durante a nossa evolução da espécie, o cérebro foi trabalhando de uma forma em que houve essa modificação do cérebro e deu-se essa diferença do homem para a mulher. Vamos lá. Na época lá dos Homo sapiens, o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa, ou melhor, no abrigo, cuidando das crianças e das atividades ali diárias, plantando ali, cuidando de alguma coisa ali perto ali do abrigo. E o homem saía para caçar. Quando o homem sai para caçar, ele tem que voltar. Então ele entra numa floresta e tem que voltar. Então olha só, como é que esse cérebro mapeia aquela situação. Então não é à toa que o homem, na maioria das vezes, tem mais facilidade para ver mapa. Por quê? Porque essa dominância de geografia espacial, ela já foi trabalhada lá na evolução, lá atrás, na evolução da espécie. E a mulher tinha que fazer 1000 coisas dentro daquele abrigo. Ela tinha que cuidar das crianças, ela tinha que cuidar do fogo, ela tinha que cuidar alguma coisa da atividade diária ali, que seja uma plantação, alguma coisa ali. Então ela tinha que fazer 1000 coisas e vigiar a criança. Então a atenção dela ficava dividida. Ela tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo aí que antropologicamente a gente tem uma evolução da espécie que se criou esse estigma de que o cérebro do homem é de um jeito e da mulher é do outro, cada um tem uma lateralidade. Então isso não quer dizer que somos diferentes, quer dizer que na história, a história conduziu de uma forma diferente. E nós não podemos dizer que todo homem é assim ou que toda mulher é assim. Não, a gente pode falar que tem uma predominância do cérebro da mulher ser assim e do homem ser assado, tá bom? Então vamos lá, o que é aprender? Olha só, a gente tem uma criança aí estudando, fazendo continhas, e aqui do lado a gente tem um cérebro, olha só, cheio de circuitos elétricos passando aqui nos neurônios. Esses circuitos elétricos passando de um para o outro são as sinapses. Olha só, isso é aprender, porque está acontecendo uma conexão sináptica. Marta Helvas já citou um exemplo por exemplo, da aprendizagem ser como uma floresta, uma mata fechada, em que todos os dias você fazendo o mesmo percurso, você abre uma picada na mata e fica mais fácil o acesso para onde você quer chegar. Por exemplo, você quer ir de um ponto até o rio. Você todos os dias fazendo aquele mesmo percurso, você abre um caminho naquela mata, você abre picada naquela mata e você abre um trieiro. Vai ficar mais fácil de você chegar no rio. Isso é aprender, é você modificar esse cérebro. Tá vendo? O cérebro, uma floresta, você modificou ele, você abriu um trieiro. E na aprendizagem é do mesmo jeito. A sinapse, ela fortalece esse aprender, porque ele modifica esse cérebro. Olha que interessante. Então, aprender é modificar o cérebro através de sinapse, de conexão aí desse cérebro. Mas o que é inteligência? Todo mundo busca isso, né? É ser mais inteligente, ser o melhor. Mas o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas.
Olha aí, a gente tem aí um menino e uma menina fazendo conexões, o menino aqui no computador, a menina também fazendo conexões, puxando links ali no cérebro e tal. Talvez eles tenham um problema a resolver. A gente vê que a atitude da menina ali está bem demonstrando estar pensativa. Então, o objetivo ali pode ser resolver um problema. Então, a resolução do problema, essa capacidade de resolver problema, é a inteligência. E o tanto que essa capacidade de resolver problema também está ligado à criatividade. Hoje, principalmente, nos dias de hoje. Então, a gente que vive hoje no mundo bunny, né? Vocês já ouviram falar? Então, esse mundo volátil, incerto, que era o mundo VUCA, já passou para o mundo bunny, que traz aí algumas diferenças de mundo tecnológico, de inteligência artificial. Então, a gente tem mais do que nunca agora a necessidade de trabalhar a criatividade para desenvolver melhor essa inteligência, que é a capacidade de resolver problemas. Então, vamos voltar ao assunto de aprendizagem. Então, quais são os pilares da aprendizagem? Stanislas Dehaene nos traz 4 pilares fundamentais para a aprendizagem. Esse daqui, a psicologia cognitiva, já trazia também. Mas ele, enquanto neurocientista francês, ele trouxe muito, com uma clareza muito grande, da importância desses pilares aqui na aprendizagem. Então, vamos lá falar um pouquinho deles. Atenção, envolvimento ativo, engajamento, feedback de erros e consolidação. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que esses 4 pilares aqui, ó, são fundamentais para que ocorra a sinapse, que ocorra a aprendizagem, que a gente já tinha mostrado lá atrás. E a aprendizagem acontece nesse momento aqui, ó, de uma conexão de um neurônio com o outro, em que passa-se a informação e que transforma esse cérebro. É onde ocorre a aprendizagem. Então, vamos falar de cada um deles particularmente. A atenção. A atenção, eu trouxe aqui um cérebro, aqui com a parte frontal, bem em evidência aqui, para mostrar que a atenção, ela está principalmente sendo desenvolvida nessa área aqui, ó, do córtex pré-frontal, que é importante na aprendizagem ter atenção. Olha só, quando você chega em casa, você estava dirigindo o seu carro, você chegou em casa e estava falando no seu celular, você pegou a chave do carro e colocou em algum lugar não habitual. E você continua falando no celular e depois de algum tempo você precisa procurar a chave do seu carro. Muito provavelmente você não vai localizar a chave do carro porque você estava com a atenção dissipada. Você não estava tendo atenção onde você colocou a chave. Isso quer dizer que você está com problema de memória? Não. Isso quer dizer que você não prestou atenção. Então, quando a gente está na escola, a criança está lá na escola e não está tendo atenção no que o professor está explicando, atenção no que está sendo repassado na escola, ele vai aprender? Muito provavelmente ele vai ter uma dificuldade de aprendizagem, porque está faltando atenção. E o que o professor pode fazer para atrair a atenção da criança? Trazer para a escola uma aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? É uma aprendizagem de significado, uma aprendizagem que faça sentido para as crianças. Por exemplo, as crianças adoram dinossauro. Então, traz um assunto relacionado aos dinossauros, onde eles podem falar sobre onde eles moravam, pode contar sobre a história, pode contar sobre a geografia, pode contar quantos animais tinham, fazer cálculo com os animais, com aqueles tipos de animais. Então, trazer uma aprendizagem significativa também é importante para ter a atenção. Outra coisa importante, que também está ligado com a aprendizagem significativa, é a curiosidade. A curiosidade, ela move, ela é o desejo. A curiosidade, quem não tem curiosidade, não vai fazer aquilo que está sendo proposto naquela aula. Por exemplo,
os alunos precisam entender como que as abelhas produzem mel. Olha só que curioso, que interessante. O que eu tive aí? Uma curiosidade que moveu um desejo de aprender, de entender, de ter atenção. Tá vendo como que a curiosidade move? Não é essa curiosidade que a gente fica ali o tempo inteiro. Menina, larga de ser curioso, para de curiar a vida do colega, faz sua tarefa. Não, é essa curiosidade do desejo em aprender. Porque o desejo é a mola propulsora da aprendizagem, porque ela traz a atenção envolvida ali. Olha só que interessante, né? Agora a gente tem um problema. O TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, o próprio nome já está falando ali, ó, transtorno de déficit de atenção. Então, eu tenho uma atenção com prejuízo. TDAH, ele pode ser dividido em 3 categorias. Uma, TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo impulsivo, que é aquele que está mexendo o tempo inteiro, a 1000 por hora. O TDAH do tipo combinado, que é o desatento e o impulsivo, que é aquele que está a 1000 por hora e ainda está com a cabecinha ali, ó, no mundo da lua. O TDAH do tipo desatento, ele até parece que está prestando atenção, porque ele fica quietinho. Mas o cérebro dele não está tendo atenção, ele está no mundo da lua. A gente precisa ter muito cuidado com esse aluno, porque ele é quietinho sim. Porque na maioria das vezes, a gente, enquanto professor, a gente dá atenção somente para aquele que está perturbando o colega. Mas aquele que está quietinho também, ele está dando um sinal de algum problema. A gente tem que ter cuidado com ele, tá bom? Então, olha só, o TDAH, ele precisa ser diagnosticado para ser tratado. Pode ser, o tratamento pode ser com a psicologia cognitivo-comportamental, terapia, ou até medicamento para trabalhar essa atenção aqui, para que a criança não tenha prejuízo na sua aprendizagem, tá bom? Outro fator importante que Stanislas Dehaene nos trouxe é o envolvimento ativo, o engajamento. O que então é esse envolvimento ativo? Sabe quando a professora passa uma continha de matemática e aí o aluno tem a explicação, a professora dá a explicação e depois ela dá um momento para o aluno fazer a continha. É esse envolvimento. É fazer, errou, apaga, faz de novo. Fazer, refazer, fazer, refazer. Ele precisa desse momento, desse envolvimento ativo, dele fazer, dele se engajar naquela atividade para que ela possa aprender efetivamente. Mas para que ele se envolva nessa atividade, ele precisa estar motivado. Para ele estar motivado numa atividade, está vendo tanto que uma puxa a outra? Para ele estar motivado nessa aprendizagem, ele precisa dela ser significativa. Ele precisa entender. Então, por exemplo, eu trouxe ali o assunto do dinossauro, numa sala de 2º ano, vamos colocar assim. Trouxe o tema do dinossauro, sendo uma aprendizagem significativa. Eu vou colocar contas relacionadas àquele grupo de dinossauro, para eu poder motivar as crianças a entender mais, que seja contar o dinossauro, que seja multiplicar, que seja resolver uma situação, problema com aquele dinossauro, certo? Então, a motivação, ela precisa existir, porque senão a gente não tem um envolvimento ativo que está ligado à atenção. Uma coisa sempre está ligada à outra. Depois, a gente precisa também trazer para essas crianças a autonomia e o protagonismo. A autonomia é esse momento deles fazerem sozinhos, que é o momento, por exemplo, de fazer as continhas, de ter esse momento sozinho, e também ser o protagonista da sua aprendizagem. Por exemplo, na escola em que eu trabalho, tem aula maker. Então, se o assunto da sala ali, o projeto da sala de aula é estudar sobre os dinossauros, depois que eles aprenderam o habitat do dinossauro, as características, até as continhas matemáticas relacionadas aos dinossauros, aprenderam vários aspectos ali que dá para a gente poder trabalhar esse currículo ali, nesse tema dos dinossauros. Eles podem ir para a sala meio que montar seu próprio dinossauro. Eles podem criar o seu próprio dinossauro com atividades relacionadas
a reciclagem. Então, eles podem criar o seu habitat, eles podem colocar características ali geográficas, ele pode criar o próprio brinquedo dele. Então, a gente traz esse protagonismo para dentro, como se a gente amarrasse ali aquilo que foi aprendido em sala de aula com algo concreto, para ele poder ter uma melhor visualização do que foi aprendido na sala de aula. Tá bom? Depois a gente fala aqui, ó, de feedback de erros. Então, a gente precisa ter o feedback de erros. Há um tempo atrás, mais ou menos 15 anos atrás, houve-se uma discussão, e ela permanece até hoje, perdura até hoje, em que na hora de corrigir a professora corrigir o caderno das crianças, levar o caderno para casa, não se podia usar caneta vermelha. Nossa, sabe por quê? Porque senão isso vai causar um trauma nas crianças. Você não pode colocar as crianças que elas erraram. Você tem que colocar para as crianças, para ela poder ter uma intuição do erro, para ela não traumatizar. Não é assim. Então, a gente precisa mostrar para a criança que ela errou. Claro que a gente precisa ter cuidado. Claro que a gente precisa valorizar o esforço. Mas a gente precisa, sim, fazer um feedback de erro. E falar para a criança, olha, você tentou e eu te parabenizo por isso. Mas o caminho não é esse. Vamos tentar por outro caminho? Apaga e vamos lá que eu vou te ajudar. Você tá entendendo como que você fazendo dessa forma, você mostra para a criança aonde está o erro e ela vai procurar acertar da próxima vez. E eu trouxe aqui, ó, 2 cérebros. Um mostrando a amígdala, que está relacionada às emoções. Quando a gente erra, essa amígdala, ela apita, ela mostra que houve um problema. Quando a gente acerta, ela também nos mostra com a recompensa, que é dopamina. Aquele mesmo estilo da recompensa quando se ganha num jogo ou quando se come uma comida que você estava querendo. Isso é o estímulo da recompensa, que é trabalhado aqui na amígdala. Então, o feedback de erros, ele também é positivo no feedback de acertos. Então, errou, faz de novo até acertar. Quando acerta, a amígdala registra. E ela registra porque ela está aqui, ó, no final do hipocampo. Então, ela vai registrar aqui no hipocampo. E o hipocampo, pessoal, tem esse nome porque ele parece um cavalo marinho e ele fica lá dentro do lóbulo temporal aqui no cérebro, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? E ele registra essa aprendizagem semântica, que é essa aprendizagem da sala de aula, essa aprendizagem teórica, essa aprendizagem da escola. Ela registra aqui essa aprendizagem semântica, tá bom? Então, a gente precisa sim ter o feedback de erros para consolidar também a aprendizagem, faz parte. Agora, a gente tem aqui, ó, a consolidação da memória, que é a consolidação da aprendizagem. Vamos lá. A memória, eu até falei no slide anterior, que essa memória semântica, ela é guardada aqui, ó, no hipocampo. Essa aprendizagem semântica, essa memória semântica, é essa aprendizagem teórica que a gente aprende na escola. E aqui, ó, no cerebelo, aqui atrás, a gente tem um local onde a gente guarda a memória de procedimentos. É a memória do fazer. Olha só. Tanto que é interessante. Quando a gente volta lá para a aprendizagem da leitura e da escrita, eu preciso saber, por exemplo, na hora de escrever, que o B junto com o A faz BA. Isso aqui está registrado aqui no hipocampo. Mas na hora da execução da escrita, é o cerebelo que resolve aonde que está, onde que ele vai evocar isso para colocar em prática, para fazer o procedimento da escrita. Tá vendo então que às vezes fica parecendo que o cérebro guarda as coisas em caixinhas, mas na hora da funcionalidade ele se interconecta e funciona como um todo? Então a gente não utiliza só 10%
do nosso cérebro, a gente utiliza ele como um todo, é como uma circuitaria que funciona como um todo. Eu até posso ter aqui uma área responsável por isso, pelo aquilo, tal, mas que se une na hora de aprender, na hora de mandar informações para o nosso corpo, entendeu? Então, olha só, e como que se dá essa consolidação, essa memória? Durante o sono. Quando a gente está dormindo, é que se consolida essa memória. Então, há um erro muito grande, eu tenho certeza que a maioria de vocês passaram por isso, quando a gente estava na faculdade, a gente fala assim, nossa, eu vou virar a noite estudando, porque eu preciso sair bem na prova de amanhã. Então, quando a gente não dorme, a gente não consolida a memória. Ela fica tudo aqui, ó, no córtex pré-frontal, só como memória operacional, uma memória que se perde rápido. Então, fica até parecendo que você guardou aquela informação, mas ela se perde muito rápido. Para ela se transformar numa memória de longo prazo, eu preciso dormir para ela se consolidar. E aí ela vai guardar aqui no hipocampo e guardar aqui no cerebelo. Então, olha só, o tanto que é importante eu saber disso para poder observar as crianças. E outra coisa que eu tenho feito na escola e tenho observado é que as crianças não estão dormindo. Estão dormindo muito pouco. Ficam muito na tela. Às vezes os pais vão dormir e não percebem. E as crianças estão ficando, sim, na tela até muito tarde. Então, está tendo um prejuízo porque tem que acordar cedo. Isso também é prejudicial para a atenção, porque no outro dia vai estar cansado, e para a memória. Então, pessoal, o sono, olha só, um sono de qualidade, um sono reparador é importantíssimo para a gente poder ter essa consolidação da memória. E quando a gente fala de consolidação da memória, olha tanto que é interessante. Se você tem um problema durante o dia, eu costumo fazer muito isso, eu falo assim, antes de dormir, eu penso no problema e falo, eu vou dormir com o problema e vou acordar com a solução. E na maioria das vezes eu acordo com essa solução. Significa que é mágica? Não, significa que o meu cérebro trabalha também durante a noite e que ele fez conexões e evocou solução daquele problema de algum lugar do meu cérebro para me entregar a solução do problema. Então, não é mágica, é ciência. Olha só o tanto que isso é interessante e prova sempre que aqueles neuromitos estavam errados. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, um pouquinho sobre a aprendizagem, sobre como aprender mais e em melhor qualidade. Esse aqui é o meu Instagram, Neuroensinar, e esse é o meu e-mail. Quem tiver dúvida, é só entrar em contato. Tchau, tchau, até mais.